eu sou obrigado a dizer, Alexandre de Moraes vai tomar no cu. E o que o Alexandre de Moraes está fazendo realmente é um crime que, mesmo que não tivesse em nenhum papel, todo ser humano deveria dizer, não, isso não pode acontecer. Nós não podemos admitir que homens sejam investigados fora do seu foro, né? Ou seja, se a pessoa está... Se o Lula, então... O argumento dos petistas, o Lula não poderia ser, então, condenado porque o CPF dele, ou seja, o CPF não, o CEP dele não é em Curitiba, mas em São Paulo, ele deveria ser julgado por um juiz em São Paulo. Então você imagina o caso das vítimas do Alexandre de Moraes, que estão sendo, então, investigadas na Suprema Corte, sem nunca nem terem foro para isso. O problema é que quando o Alexandre de Moraes vai argumentar, ele vai dizer que o crime que está sendo investigado é de atentado ao Estado Democrático de Direito. Pô, mas o que é um atentado ao Estado Democrático de Direito? Qualquer pessoa, em sã consciência, consegue imaginar o que é você destruir o Estado estabelecido, que é você ter forças equivalentes à própria força do Estado. Tanque, fuzis, bombas, granadas, milícias armadas. Ou seja, você tem ali um grupo estruturado e que vai então apresentar algum tipo de ameaça ao poder estabelecido. E aí, ao dizer que opiniões são uma ameaça à democracia, eu sou obrigado a dizer, Alexandre de Moraes vai tomar no cu. Não, porque eu não tô mais falando com um adulto. Eu não tô falando com um adulto, entendeu? Você tá falando com um cara louco, né? Exato. É loucura o que ele vem fazendo. Ele tem uma coragem. E aí, que na verdade, esse é um tema interessante pra gente conversar. Eu queria saber a sua opinião. Eu tenho uma especulação, né? Eu tenho uma teoria, né? Da onde vem esse poder do Alexandre de Moraes. Mas eu queria perguntar pra você, cara, como que ele consegue impor tanto medo aos seus parceiros ali? Eu lembro daquele vídeo onde tá a Carmen Lúcia reforçando que a censura ia ser só nas eleições, depois tinha que parar, senão era não, não, não. E ela falava com medo e olhava para o Alexandre de Moraes com medo. E todos os outros ministros eu vejo falando com muito receio, com muito medo com o Alexandre de Moraes. Por que todo mundo tem tanto medo assim? Por que ele consegue passar por cima da Constituição e ninguém o contesta? Por que ele tem tanto poder? Da onde que vem? Porque da Constituição não tá vindo. Tá vindo de outro lugar. Da onde? Então, o Alexandre de Moraes foi advogado da Transcooper, né? Uma empresa investigada por ter ligações com o PCC. Ele não foi advogado do PCC, ele foi advogado de uma empresa cujos sócios parece que tinham ligações com o PCC. Não me lembro se eram membros do PCC ou se eram empresários, não me lembro agora em detalhes. Mas ele nunca usou essa força que ele tem contra as pessoas que simplesmente emitiram opinião, ele nunca usou dessa força para poder ir atrás dos membros do PCC que, de fato, não em âmbito nacional, mas em âmbito local, conseguem destruir o poder estabelecido, como, por exemplo, o poder estadual. O PCC consegue desestabilizar o poder estadual do Estado de São Paulo. Se quiser, né? Já fez isso no passado. Não, isso que eu ia falar, eles já fizeram, não é se quiser. Eles já provaram que são capazes de fazer isso. Os narcotraficantes do Rio de Janeiro já são mais burrinho, né? Graças a Deus, né? É carioca, né? Eu sou carioca também. Carioca é foda, não consegue nem ser organizado. Nem o crime organizado do Rio de Janeiro é organizado. E aí, o narcotráfico do Rio de Janeiro já não consegue fazer isso. Já o PCC em São Paulo consegue. Então, para mim é uma obviedade. Se o Alexandre de Moraes não usa todo esse aparato para poder investigar o PCC, ele, o Flávio Dino, o Lula, etc., se eles não usam dessa força de investigação para poder ir atrás dos narcotraficantes, então o Alexandre de Moraes ou ele é amigo ou ele faz parte dessa organização criminosa. 2 dias antes da casa do Bolsonaro ser invadida pela PF, saiu uma reportagem no Jornal da Record. 2 dias antes. Essa reportagem, nem entre os apoiadores do Bolsonaro, ela ganhou relevância. Nem entre eles. Uma reportagem do R7, eu não sei se a equipe pode talvez colocar um link na tela, mas se vocês se acharem aí, pode. Se achar, é só botar assim, ó. É só botar assim, R7, Fernandinho Beiramar, PCC, vocês vão encontrar aí. Qual foi a matéria? A matéria é de que a polícia havia, então, encontrado... se for lá no meu site, Notícias Sem Máscaras, vocês vão encontrar. Noticiasemmáscara.com. A matéria era o seguinte, a polícia interceptou conversa telefônica dos narcotraficantes, conversa deles com o Fernandinho Beiramar. Nessa conversa, o Fernandinho Beiramar estava ensinando ao PCC, inclusive dizendo frases como, vocês não sabem o poder que vocês têm, falando pro PCC. Fernandinho Beiramar dizendo que é para tocar o terror, para obter vantagens para visitas, local onde a pessoa está presa, se ela vai ficar em segurança máxima ou não, etc. E ele teria aprendido isso com as Farc.
Ele confessa isso, Fernandinho Beiramar, isso está nos áudios, isso está nos documentos obtidos pela polícia, e essa matéria saiu no R7 2 dias antes da invasão à casa do presidente Bolsonaro, e essa matéria está lá no R7. Mas por que o Dino e o Alexandre de Moraes não usam dessa matéria jornalística do R7 para poder ir atrás de quem de fato pode desestabilizar a sociedade brasileira? Porque ou ele faz parte, ou ele é amigo dos caras. Ou ele tem medo dos caras, né? Eu não sei se é medo, porque, assim, pode ser que seja eu teria medo. Se os caras têm capacidade de tocar o terror num estado de São Paulo, que eles não têm capacidade de tocar o terror no ministro? Com certeza, mas as ações dele, elas não denotam. Elas podem conotar, ou seja, uma interpretação subjetiva minha e sua, elas podem conotar medo, mas elas não denotam medo, elas denotam que ele tá ali defendendo a democracia e que tem que extirpar essa galera. É que tem, tipo, eu entendo o que você tá falando, eu acho que tem caroço nesse angu nesse sentido, não sei qual que é a relação, mas é muito esquisito, tipo, tudo com crime organizado eu acho esquisito aqui no Brasil. O crime organizado é organizado demais, é um pouco assustador até, inclusive. Mas eu acho que existe uma outra organização que é mais forte do que o crime organizado aqui no Brasil e que dela vem essa liberdade que o Xandão tá tendo, entendeu? E eu acho que é a galera globalista.